Eu sou da igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus, estamos aqui, estou feliz, irmã, aleluia, porque estamos glorificando ao Senhor, e até aqui tem o Senhor nos guardado, louvado seja Deus, né? Confesso para os irmãos que falar da palavra do Senhor, irmã, é assim um pouco meio preocupante, aleluia. Quem disser que não fica um pouco preocupado está mentindo, porque é uma responsabilidade tão grande, aleluia, louvado seja Deus, que a gente passa os dias, parece que eles se prolongam, aleluia, e na hora de vir para a igreja, o coração acelera, aleluia, porque temos responsabilidade. A palavra do Senhor diz que ai daquele que aumentar ou diminuir. Então ele coloca nós assim, ó, bem na reta, amém? Mas vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Marcos. Louvado seja Deus. Eu estou um pouco rouca esses dias todinho, mas o Senhor há de nos dar graça, amém? Os irmãos vão me ajudando e Deus vai fazendo conforme o querer dele. Marcos 10, aleluia, 46. Vamos ver o que é que o Senhor assim nos prepara o nosso coração. Amém, irmão? Posso ler a palavra do Senhor? E diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse: que queres? Parando, disse que eu o chamasse. E o chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e que ele te chama. E ele, lançando-se a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? Aleluia. E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e a seguiu pelo caminho. Amém? Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor por essa palavra. Bendito seja Deus. Os irmãos possam tomar os seus assentos, glorificando a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Creio que os irmãos aqui todos conhecem essa palavra. Aleluia, muitos já pregaram, eu sei, nessa mesma palavra, mas nessa noite, aleluia, Deus quer despertar a mim e a você, aleluia, nessa palavra, a crer. Aleluia, nós vimos, louvado seja Deus, um homem, aleluia, que não podia ver, mas ouvia, aleluia, e ao ouvir ao Senhor Jesus, a passar por ali, ele começou a clamar, louvado seja Deus. Irmã, eu não sei qual é a situação, aleluia, da igreja, mas eu quero dizer que todo aquele que clama, todo aquele que busca, todo aquele que pede, recebe, aleluia. E Bartimeu, ele estava ali, clamando, porque ele precisava. A Bíblia nos diz que quando Jesus passava por ali, aleluia, ele começou a clamar, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nesse momento, a Bíblia também nos fala, aleluia, que uma multidão começaram a repreendê-lo. Glória a Deus. Irmão,
Não é diferente nas nossas vidas. Aleluia, louvado seja Deus. Quando começamos a fazer a obra de Deus, levantam-se também muitas coisas para fazer nos calar, para fazer nos, aleluia, nos aquietar. Mas Bartimeu, ele se pôs na posição. Eu aprendo com essa palavra que nós temos que se colocar na posição a qual o Senhor nos chamou. Aleluia, louvado seja Deus. E esse homem, aleluia, ele se colocou na posição. Enquanto ali aquela multidão queriam parar, queria fazer com que ele aquietasse, ele começou a clamar mais alto. Então, aleluia, o segredo, o que eu aprendo que essa palavra é que o segredo, irmã, é não calar. O segredo é clamar. O segredo é ter fé. O segredo é se posicionar na presença do Senhor. E ali, louvado seja Deus, nós vemos no livro de Marcos também uma mulher, aleluia, que se posicionou. Aleluia, a Bíblia nos fala da mulher cananeia. Ela, quando chegou ali, ela foi buscar uma cura, igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Talvez aquela mulher já tivesse procurado por todos os lados. Louvado seja Deus. Mas ela foi ali adiante do Senhor e disse: olha, a minha filha, ela está miseravelmente endemoniada. Eu preciso que tu cure. Eu preciso da libertação dela. E a Bíblia nos diz, aleluia, que naquele momento, aleluia, ele disse: olha, louvado seja o nome santo do Senhor. Não é, aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Não é reto pegar as migalhas dos pão e lançar os cachorrinhos. Mas ela disse: Senhor, até das migalhas da tua mesa, aleluia, louvado seja Deus, tu alimenta os cachorrinhos. Louvado seja Deus. Irmã, essa mulher naquele momento, ela se humilhou. Talvez se fosse eu ou você, até com a cara feia, nós não voltava mais. Nós saía xingando. Mas ela disse: não, eu preciso. Ela se humilhou, louvado seja Deus. Ela foi, aleluia, louvado seja Deus. Ela foi assim humilhada, mas ela recebeu a cura para a filha. Louvado seja Deus, sabe por quê? Porque ela não virou a cara, porque ela persistiu. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vemos também o centurião, aleluia, de Cafarnaum, no livro de Mateus 8, louvado seja Deus, o versículo 5. A Bíblia nos fala daquele homem que ele estava com o seu criado ali, muito doente, precisando de uma cura. E a Bíblia nos diz, aleluia, que ele foi ter ali com Jesus. Louvado seja Deus. Ele também, aleluia, chegando diante do mestre, aleluia, eu peço para os irmãos que abram a sua Bíblia no livro de Mateus 8. Aleluia, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Mateus 8, aleluia, glórias a Deus, aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor, aleluia. No 6 ele diz, dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico, violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondeu, disse: Senhor, não sou digno que entres, aleluia, debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Aleluia. Olha a fé desse homem. Louvado seja Deus. Olha a fé desse homem, igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. Mais uma vez,
aleluia, vem mostrar para nós que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera e sabe que vai acontecer. Louvado seja Deus. Igreja, aleluia, nós temos que crer, nós temos que confiar, nós temos que colocar nossa confiança no Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Bartimeu, aleluia, eu estava lendo e eu vi que ele não era cego de nascença. Aleluia, os olhos dele foram furados, igreja. Eu não sei se vocês sabem, mas os olhos de Bartimeu foi furado. Aleluia, porque, aleluia, o rei achava que ele ia se rebelar, contra o povo de Deus. Aleluia, como o pai dele. Eu estava lendo e descobri que o pai dele também, dessa mesma maneira. Aleluia. Só que o pai dele teve uma morte trágica, horrível. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas Bartimeu, mesmo assim, ele não se aquietou. Mesmo assim, ele não se calou, ele clamou ao Senhor, ele pediu, aleluia, louvado seja Deus. Quando nós estamos no meio da multidão, aleluia, louvado seja Deus, que manda nós se calar, muitas vezes só porque somos um, nós se reprime e calamos, mas ele não se deteve, ele não teve medo, aleluia, louvado seja Deus. Também o Senhor me traz aqui a memória também da mulher do fluxo de sangue. Lembra dela, igreja? Aleluia, que era que tinha também uma multidão, aleluia, aleluia, interrompendo, é dela chegar até Jesus. Mas a Bíblia diz que ela insistiu, ela persistiu, ela disse: olha, se totalmente eu tocar nas vestes, aleluia, louvado seja Deus, na orla eu serei curada. E ela fez assim, louvado seja Deus. Ela não se aquietou, aleluia, ela entrou naquela multidão, louvado seja Deus, e ela tocou. A Bíblia diz que de Jesus saiu virtude e ela foi curada. Louvado seja Deus. Precisa de uma cura? Clame ao Senhor. Precisa de um renovo? Peça para o Senhor. Precisa, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, de algo que para você muitas das vezes é impossível, para Deus nada é impossível. Louvado seja Deus. O tempo de Deus virá, aleluia, e Ele, aleluia, e Ele é poderoso, igreja. Louvado seja Deus. Persista como Bartimeu persistiu. Louvado seja Deus. Se for preciso, grite, não se detenha. Bartimeu só foi curado porque ele não se deteve, porque ele clamou, porque ele buscou, porque ele não se aquietou. Não se aquiete. Não é tempo de se aquietar. Estamos em tempo de clamar. Estamos em tempo de buscar. Aleluia. Louvado seja Deus. Tempo de se levantar. Bendito seja o nome santo do Senhor. Foi louvado aqui nessa noite. Levante-se e ande. Aleluia. Louvado seja Deus. Bartimeu estava cego, mas ele pôde ver. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia, aquela mulher, ela tinha aqueles 12 anos do fluxo de sangue, mas ela pôde ser sarada. Aleluia, louvado seja Deus. Aquela moça, aleluia, estava endemoniada, aleluia, mas pôde ser restaurada, curada. Aquele demônio saiu da vida dela, porque onde Jesus chega, aonde ele passa, algo acontece. Se você está aqui, irmã, é porque algo aconteceu na tua vida. Se você está aqui, irmã, é porque Deus achou graça em você. Não foi acaso, não é por acaso, mas é porque Deus o trouxe. Louvado seja Deus. É porque até aqui o Senhor cuidou de você.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Portanto, fique nessa palavra. Fique firme. Aleluia. Clame ao Senhor. Busque ao Senhor. Não se detenha. Porque, aleluia, aquele dia poderia ser o último dia. Aleluia, para Bartimeu, poderia ser uma chance, aleluia, que ele ia perder naquele momento. Louvado seja Deus. Não deixe, aleluia, que aquilo, que a chance que Deus está te dando de achegar-se a Deus, aleluia, seja retida. Busque ao Senhor, clame. Aleluia, não importa, como foi dito nessa noite, como a irmã falou, não importa a circunstância, a luta vem, irmã, a batalha vem, mas não é para matar, é para fortificar. Louvado seja Deus. Pode olhar, sempre depois de uma grande batalha na sua vida você está mais forte. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então, nessa noite, fique com essa palavra. Creia que aquele que começou a boa obra, irmã, na sua vida, na vida da tua família, ele é poderoso, ele é apto para findar. Louvado seja Deus, e você poder cantar o hino da vitória. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque grandes coisas tem o Senhor feito por nós e vai continuar fazendo em nome de Jesus, amém? Eu já quero assim agradecer a oportunidade, agradecer assim a irmã e a todos vocês, que Deus possa abençoar a cada uma das irmãs. Irmã, que aquilo que eu não soube explicar, que o Espírito Santo de Deus explique na sua vida, aleluia, que ao chegar na casa de vocês, leia essa palavra novamente, e deixe que Deus fale com você, aleluia, porque comigo Deus falou. Louvado seja Deus. Quando eu estava lendo, aleluia, Deus falou: olha, você precisa ter mais fé, você precisa se posicionar, aleluia, louvado seja Deus. Você precisa não ter medo, você precisa não se acovardar, aleluia. O povo de Deus tem se acovardado na terra, aleluia, mas não importa. Louvado seja Deus. Estamos em tempo árduo, difícil, aleluia. Difícil de fazer a obra de Deus. Mas irmã, como assim difícil? Difícil sim, porque há anos atrás o círculo de oração era tão lotado, aleluia, que dava gosto, né? Mas hoje a gente conta, sabe por quê, irmã? Porque Deus não está mais afim. Deus, aliás, Ele nunca esteve atrás de quantidade, mas de qualidade, de crente que louve, aleluia, com a igreja cheia, com a igreja com 2, 3, mas se posicione e ore e busque ao Senhor, amém? Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.